Oi, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Saudades, hein, galera? Estou voltando aos poucos às aulas online. Gente, vamos falar um pouco de xadrez hoje. Galera, a maioria de vocês me conhece como professor de Química, Física, Matemática, mas eu também sou responsável pela APAX, Academia Palmeirense de Xadrez. Aqui na cidade onde eu moro, Palmeira dos Índios, Alagoas, eu formei esse clube junto com alguns colaboradores e é um clube de xadrez voltado para a formação, né? A gente ensina xadrez do zero. E é legal que muitos alunos passaram pela Apax e hoje são excelentes jogadores de xadrez, já ganharam alguns títulos e já conseguiram grandes vitórias na vida. Passaram no vestibular, passaram em alguns concursos públicos, e estão muito bem, obrigado. Mas eu não quero falar hoje sobre o jogo de xadrez. Hoje eu quero falar sobre os critérios de desempate em um torneio de xadrez. Existem dois tipos de torneios de xadrez. O torneio Round Robin, o antigo Turing, que na verdade, em palavras simples, é aquele torneio onde todo mundo joga contra todo mundo. E existe o torneio organizado através do sistema suíço, que é uma febre, né, hoje. A maioria dos organizadores de torneios aí afora organizam torneios suíços, tá? É um torneio onde ele tenta ser mais justo. Como é que é isso? Tenta ser mais justo. Na primeira rodada, ele vai pegar aquela quantidade de jogadores. Por exemplo, se tem 50 jogadores, ele vai fazer um corte na metade, dividir em dois grupos, os 25 primeiros e os 25 últimos. E vai emparcerar o jogador mais forte com o mais fraco. Então, na primeira rodada, sempre vai ser assim: o mais forte contra o mais fraco. Na segunda rodada, aí já muda de figura. Na segunda rodada se enfrentam jogadores que venceram. Então, se um jogador A venceu a primeira partida, o jogador B também venceu a primeira partida, cada um fez um ponto. E eles vão se enfrentar. Um ponto contra um ponto. Quer dizer, uma vitória contra uma vitória. Eles vão se enfrentar. E aí os jogadores vão vencendo de acordo com as rodadas. E o sistema suíço faz isso. O sistema suíço coloca jogadores que estão vencendo para jogar contra jogadores que estão vencendo. É por isso que eu falei que ele tenta tornar justo o torneio. Jogadores que vencem a rodada vão jogar contra jogadores que vencem também. E aí teremos, após algumas rodadas, jogadores com uma pontuação máxima, vamos dar um exemplo de 5 pontos, contra jogadores que também fizeram 5 pontos. E vão confrontar, vão jogar entre si, até ter um campeão. O campeão será aquele que tiver maior número de pontos. Vamos falar um pouco sobre os critérios de desempate desses dois torneios. Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários que eu estarei à disposição de vocês. Valeu! Bem, galerinha, de acordo com a imagem que eu estou mostrando para vocês, essa imagem ela traz um texto que eu extraí do livro Leis do Xadrez, do escritor Ari Maia. Ari Maia, ele é árbitro de xadrez internacional, também é árbitro pela CBX, ele é o nosso fundador da LBX, né, da Liga Brasileira de Xadrez. Então dá para ver aí que eu coloquei uma logomarca da Liga Brasileira de Xadrez e a logomarca da Apax, da nossa academia, né, do nosso clube de xadrez. Bem, lendo aqui o texto, ele fala o seguinte: sistemas de desempates recomendados. Né? Ele recomenda de acordo com as regras, as leis do xadrez, as leis da FIDE, que é o nosso órgão internacional, que é o órgão mais importante, tá? Onde todas as regras devem ser seguidas.
para torneios de xadrez. Senão o torneio não será válido, o torneio não será reconhecido. Então, sistemas de desempate recomendados. Para diferentes torneios, as regras de desempate são listadas abaixo e são recomendadas para ser aplicadas na ordem proposta. Gente, essa ordem que eu vou falar agora é uma recomendação, mas alguns torneios, alguns organizadores, eles podem alternar essa posição aí entre os critérios. Eu vou dar um exemplo. Torneios individuais, round robin, que eu estava falando antes, é o antigo Schooling, onde todos jogam contra todos. O primeiro critério é o confronto direto. O segundo, maior número de vitórias. O terceiro, Sonnenborberger, e o quarto, Koya. Nessa sequência. 1, 2, 3, 4. Se você não quiser seguir essa sequência, você pode alterar, você pode colocar como organizador do torneio, você pode colocar o confronto direto embaixo, número 4, colocar o Koya em cima, por exemplo, como primeiro critério. A ordem é você, como organizador, que vai definir. Então, o organizador do evento, do torneio de xadrez, organiza os critérios primeiro, né? Escreve o regulamento, divulga o regulamento, e aí o jogador de xadrez, primeiro, antes de decidir se vai participar ou não do torneio, ele vai ler o regulamento e vai ler esses critérios. Se ele achar justo, achar legal, então ele participa do torneio. Tá? Então, agora, vamos começar a entender cada um desses critérios. Torneios round robin, como eu falei antes para vocês, é aquele torneio onde todo mundo joga contra todo mundo. É o justo, galera. É o justo. Não tem coisa melhor a gente definir o campeão quando dá a mesma oportunidade para todos, jogando contra todos. É perfeito. Só que tem uma desvantagem. É um dos torneios mais demorados que existe. Então, um torneio com 5, 6, 7 jogadores, tudo bem, dá para você organizar um round robin, todos contra todos. Mas um torneio com 30, 40, 50, imagina uma escola onde todos os alunos querem jogar. Então é um torneio com mais de 50 alunos jogando xadrez. Não tem como os 50 se enfrentarem, né? Todos contra todos. Aí tem que ser através do sistema suíço, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. O primeiro critério apontado, seguindo aquela sequência, é o confronto direto, que quer dizer, eu vou avaliar, eu vou observar o meu resultado contra o adversário. Então, se eu vencer, ótimo. Qual é o critério de desempate entre eu e o meu adversário? Eu venci, o meu adversário perdeu. Então eu fico na frente dele. Então, é observado o resultado da sua partida contra um determinado adversário. A vitória é muito importante. Se você no final do torneio, você jogou com jogador X e no final você está empatado com ele no primeiro lugar, qual é o confronto, aliás, qual é o critério de desempate? Você primeiro vai ver o confronto direto e vai perceber lá que você empatou com ele. Eita, foi um empate, não teve vitória e nem derrota. Então você está com ele lá no primeiro lugar. Portanto, se você vence ele no jogo, a vitória é mais importante. Aí você vai ficar em primeiro e ele vai ficar em segundo lugar. Beleza, continuando. O próximo é maior número de vitórias. Então a gente vai observar quantas partidas você venceu. Não é? De novo, vou repetir. Quando você está vencendo partidas, é bom demais, é muito fácil a gente determinar a sua colocação. Né? Se houver um empate entre você e o jogador X, o primeiro critério é saber se você venceu o jogador X. Eita, não venci, eu empatei com ele. Depois de 10 rodadas, o primeiro critério é saber se você venceu ele.
Não, não venci, foi empate. Então agora eu vou para o segundo critério, que é o número de vitórias. Aí você vai perceber o quê? Após 10 rodadas, você venceu 6 partidas e ele só venceu 4. Ah, então você venceu mais do que ele. Você vai ficar na frente dele. Então você vai ficar em primeiro lugar e ele em segundo lugar. Espero que esteja ficando claro. Próximo, seguindo o sistema, eu tenho um Sonnenborn Berger. Galera, é um pouco complicado, mas eu vou tentar explicar de uma maneira bem fácil. Vocês vão ter que observar o resultado da pontuação dos jogadores que vocês enfrentaram. Por isso que diz aqui, é a soma das pontuações dos oponentes que um jogador derrotou e metade da pontuação dos jogadores com quem ele empatou. Então vamos lá. Se eu jogo contra 6 pessoas, 6, aí eu ganhei, empatei. Então o sistema ele vai olhar o resultado dos jogadores que você venceu e vai olhar o resultado dos jogadores que você empatou. E vai pegar esse resultado para fazer um cálculo e dar a diferença. E com isso, essa diferençazinha vai dar o desempate entre você e um jogador X. Então é necessário que esse sistema some as pontuações dos oponentes que você derrotou, que você venceu, e também pegue esse resultado dos jogos que você empatou. Aí ele vai pegar metade dessa pontuação. Vai somar tudo e vai dar um número e vai colocar lá na planilha para a gente ver. Bem fácil de entender, né? Se não foi fácil, por favor, escrevam aí nos comentários que eu posso fazer um novo vídeo sobre isso. O próximo é o sistema COIA. O sistema COIA é o número de pontos alcançados contra todos os adversários que atingiram 50% ou mais. 50% ou mais? Como assim? Por exemplo, se um torneio tem 10 vitórias, assim, 10 rodadas, 10 vitórias, 10 pontos. O máximo a atingir é 10 pontos. Então o sistema COIA ele vai avaliar seus adversários que conseguiram mais de 5 pontos. Conseguiram mais de 50%. Então ele vai avaliar essa pontuação e vai te dar crédito. Você vai ter pontos para os critérios de desempate no final. Então o último é o COIA. Qual é a vantagem desses critérios? É que não vai ter empate em todos os critérios. Não vai existir um empate com todos os números iguais. Não vai ter, por exemplo, duas pessoas em primeiro lugar dividindo com os mesmos critérios. Tá, gente? Isso significa que esse torneio não vai precisar de uma nova partida para poder resolver quem é o melhor, tá? Nesse torneio, com esses critérios, eu vou ter um primeiro lugar, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto. Não vai existir empate entre eles. Beleza? Espero que sim. Vamos para um novo sistema agora, tá? Agora vamos falar do sistema suíço. Como eu tinha dito antes, é um sistema onde a gente procura ser justo o máximo possível, vamos tentar ser justo. Então, num torneio com 50 pessoas, eu vou organizar um sistema suíço em 10 rodadas. Quer dizer que essas 50 pessoas elas vão jogar 10 partidas. E aí eu vou tentar ser justo. Como assim tentar ser justo? O sistema suíço é aquele sistema que vai dividir uma lista, tem uma lista com 50 pessoas, vai dividir na metade. 25, 25, 25 no primeiro escalão e 25 no segundo escalão. E vai emparcerar o jogador com o rate mais forte contra o jogador com o rate mais fraco. Né? E aí eu acho que nessas alturas do campeonato vocês já sabem o que é rate. Né? Mas aí depois eu vou fazer um vídeo falando especificamente só sobre rate, caso vocês queiram. Então, vamos lá, sistema suíço
primeiro critério que eu vou usar no sistema suíço é o confronto direto. Como a gente já viu, é o mesmo critério do round robin. Eu vou jogar contra um jogador X. Se eu vencê-lo, perfeito, ótimo, eu fico na frente dele. Confronto direto define isso, a vitória. É muito importante saber se você venceu aquele jogador. Então, quando você vence ele, você fica na frente e ele fica atrás de você. O segundo critério é o maior número de vitórias. Fácil também, né? Você tem que saber quantas vitórias você teve. Então você tem 10 rodadas, você tem 6 vitórias, e o jogador X tem 4 vitórias, vocês vão ficar você na frente e ele atrás de você. Você em primeiro colocado e ele em segundo colocado. Vamos dar um pulo até o quinto, né? O quinto é o Sonneborn Berger, que eu já tinha falado com vocês sobre isso, né? Que ele vai observar os pontos dos adversários. E se os seus adversários forem fortes, forem ganhando vitórias, isso quer dizer que você também vai ganhar vitórias. Isso é muito bom para você. Agora, o terceiro critério, bull choice com corte, e o quarto critério, somente bull choice. O que critério é esse bull choice? Vamos entender. Então, o sistema bull choice é a soma das pontuações de cada um dos oponentes do jogador. Então eu vou somar todos os pontos dos meus oponentes. É bem parecido com o Sonneborn Berger. Eu vou somar a pontuação dos meus oponentes. Se os meus oponentes vencerem, é bom para mim. Eu também ganho com isso. Isso quer dizer que eu joguei contra jogadores mais fortes. Então, automaticamente, o meu critério no rate, ele vai subir. O meu critério no desempate, ele vai subir. O bull choice com corte agora, o corte 1. Corte 1 é apenas um corte. É o resultado do bull choice reduzido. Como assim reduzido? Eu vou tirar a pontuação mais baixa do adversário. Por exemplo, eu joguei contra 5 adversários. 5 adversários. Os 4 adversários saíram ganhando e se recuperaram. Mas teve um adversário, nossa, que perdeu todas. Eu peguei um jogador super fraco. Perdeu todas as partidas. Bom, o bull choice com corte é isso. Eu vou cortar o resultado dele. Tá? Eu não vou considerar o resultado desse jogador. É o resultado do bull choice reduzido pela pontuação mais baixa do meu adversário, dos adversários. Espero que tenha ficado claro. Né? Então, a gente agora encerra essa pequena aula sobre os critérios de desempate. Como é a primeira vez que vocês estão vendo, não é uma coisa tão fácil de assimilar, mas a partir do momento que vocês vão participando de torneios e vendo, de acordo com o sistema Swift Manage, vendo no computador o sistema, vendo como ele calcula o rate e essa pontuação, vocês vão entendendo melhor. Mas qualquer dúvida, escrevam nos comentários, tá, galera? Eu dou por encerrada essa aula. Agora estamos prontos para participar de um torneio e nas próximas aulas teremos novidades. Valeu, galera. Até a próxima.